Quantos aqui já ouviram promessas e elas nunca se cumpriram na sua vida? Levanta a mão para mim. Eu já recebi promessa e ela nunca se cumpriu na minha vida. Eu esperei por ela, eu velei por ela. A Bíblia diz assim, em Jeremias capítulo 2, Deus dá uma visão para Jeremias e diz assim: Jeremias, o que você está vendo? Jeremias fala assim: eu vejo uma árvore de amendoeira. Ele diz assim: vistes bem, porque eu velo pela minha palavra. Às vezes as pessoas não entendem isso, mas a amendoeira, quando o deserto está terminando, né, em período de inverno, onde todas as folhas ainda estão marcadas pelas neves, estão secas, a amendoeira é a primeira árvore que denuncia a primavera. Quando a madureira começa a florescer, é o sinal que a primavera está chegando. E quando Deus diz para Jeremias: Jeremias, o que você está vendo? Ele está dizendo: eu estou vendo uma vara de amendoeira. Ele está dizendo, Deus diz assim: você está entendendo que o tempo está chegando da minha promessa se cumprir, porque eu velo pela minha palavra. Eu quero profetizar sobre a vida de vocês. O tempo de vocês também está chegando, porque Deus vela pelas promessas que Ele fez na vida de vocês. A grande questão não é quando. A grande verdade de Deus não é quando isso vai acontecer. Eu brinco porque às vezes eu falo isso, e esses dias eu até fui corrigido pelo Espírito Santo. Eu falo muito disso: Deus tem pressa. Deus não tem pressa, Deus tem propósito. Somos nós que deveríamos ter pressa aos propósitos de Deus. Deus não está com pressa, Deus só está esperando a gente. Quando Ele encontra em nós um coração disposto, aí Ele acelera as nossas vidas. Então eu não quero dizer que Deus tem pressa, eu quero dizer que Deus quer acelerar as promessas dEle na sua vida, se você permitir, na noite de hoje, em nome de Jesus. Se você crê nisso, você pode dizer um amém. Deus vai acelerar promessas. Agora, a grande questão não é quando isso vai acontecer, mas como isso vai acontecer. Porque esse como faz toda a diferença. Eu já vi homens recebendo promessas poderosas. Um dia eu vi um homem recebendo uma palavra de Deus, que eu creio nela. Deus diz assim: olha, o menor da sua casa vai ser como um exército de 1000 homens. Parece meio louco, né? Vai ser tão poderoso como um exército de 1000 homens. Mas eu preciso acreditar, não quando isso vai acontecer, mas eu preciso aprender como que isso pode acontecer, para que essa promessa se cumpra na minha vida. E eu quero ensinar isso um pouco para vocês, e descortinar e quebrar as objeções do coração, a sofisma do diabo, as frustrações da nossa alma, que insiste em prender as promessas de Deus e se cumprir nas nossas vidas. Prepara o lenço, prepara papel e caneta, porque eu acredito que hoje Deus vai trazer libertação sobre a sua vida, em nome de Jesus. Eu queria que você abrisse sua Bíblia comigo em 1 Reis capítulo 17, no versículo 1. Reis capítulo 17. Diz assim: ora, Elias, o tesbita de Tisbe de Gileade, disse a Acabe: juro pelo nome do Senhor, o Deus de Israel a quem eu sirvo, que não cairá orvalho e nem chuva nos anos seguintes, exceto mediante a minha palavra. E depois disso a palavra do Senhor veio a Elias dizendo: saia daqui, vai para o leste e esconda-se perto do riacho de Querite, a leste do Jordão. Você beberá do riacho, e dei ordem aos corvos para que o alimentem lá. E ele fez como o Senhor tinha dito. Foi para o riacho de Querite, a leste do Jordão, e ficou por lá. Os corvos lhes traziam pão e carne de manhã e de tarde, e ele bebia a água do riacho. Versículo 7. Porém, algum tempo depois, o riacho secou-se por falta de chuva. Fecha seus olhos. Senhor Jesus, eu quero orar aqui essa noite, para que debaixo da Tua graça e da Tua misericórdia o Senhor possa falar com a gente. Eu acredito que o Senhor tem muitas coisas para fazer. Eu sei que o Senhor me trouxe aqui hoje para ressuscitar sonhos que estão guardados, Senhor. Tirar da gaveta. Eu sei que o Senhor vai tirar sonhos das nossas gavetas espirituais, Senhor.
e derramar sobre as nossas vidas a alegria de vivermos conquistas que estão adormecidas dentro da gente. Que toda síndrome, Senhor, de abandono, que nos fez abandonar por sonhos por tanto tempo, que toda ignorância, Senhor, que a gente viveu, não uma ignorância de palavras, mas uma ignorância de conhecimento, possa ser removida das nossas vidas e a gente possa ser tratado, a gente possa ser plantado novamente, a gente possa ser regado novamente essa noite. Fala ao nosso coração, Espírito Santo, e fala aos nossos ouvidos, para que a Tua verdade possa alcançar as nossas vidas e trazer renovo e restauração, não só sobre nós, mas sobre os ambientes que a gente está. Cobre a nossa casa e a nossa família essa noite, que todos eles sejam alvejados com essa verdade, a partir de nós e através de nós, em nome de Jesus. Amém? Eu quero começar a noite de hoje aqui fazendo só um parêntese dessa história. Elias de Tisbe, que vem de Gileade, recebe uma palavra de Deus. Deus diz: vai lá no rei e diz para ele que não vai chover. Por 3 anos e meio não vai chover, só depois que você falar que vai chover, que vai chover. Ele vai, ele chega diante do rei e desafia o rei, dizendo: não vai chover mediante a minha palavra. O discurso não era só de uma autoridade espiritual, mas de uma autoridade territorial. Ele está dizendo: Israel não chove, debaixo da minha autoridade não chove. Não era só um desafio a Baal, que era cultuado em Israel naquele momento, mas era um desafio ao rei. Só que imediatamente depois de liberar a palavra, Elias é mandado para um lugar chamado Querite, um riacho, que no período de chuva o rio Jordão enche, e esses lugares, esses riachos começam a aparecer veios de água, mas quando o tempo vai passando, ele vai secando, os riachos vão escorrendo para dentro do rio Jordão e ele seca. Não era muita água, era pouca água. E Deus diz: olha, você vai para um lugar que é pouca coisa, você vai beber água, você vai comer pão e vai comer carne, porque eu vou mandar corvos levar para você todas as manhãs e todas as tardes. Que loucura, que maluquice é essa? O que esse cara está tomando? Corvos vão te alimentar e você vai beber água de um riacho. Depois de receber uma palavra que mudaria todo o panorama de uma nação inteira, agora Deus manda ele se retirar para um lugar escondido para não ser achado. Logo após receber uma palavra poderosa que mudaria o panorama de Israel inteiro, agora Deus diz: agora você vai se esconder. Engraçado que no momento onde o meu nome vai ser ecoado, Deus diz: cala sua boca e vai para um lugar de esconderijo. Agora que Deus está me usando, Deus diz: cala sua boca e vai para um lugar de esconderijo. Todos nós, quando encontramos Jesus na nossa vida, nós encontramos um propósito de vida. Qualquer homem que não encontrou Jesus não encontrou o seu real propósito, e qualquer homem que encontrou Jesus encontrou o seu real propósito de vida. Pastor, qual é o meu real propósito de vida? Porque Ele morreu a nossa morte para que nós vivêssemos a vida dEle. Qualquer homem que encontra Jesus encontra um propósito de vida. Porém esse propósito, ainda que precioso e gigante, ele precisa ser tratado nas nossas vidas. O Senhor Jesus vai sempre tratar aquilo que Ele quer fazer nas nossas vidas. Ele sempre vai começar uma boa obra em nós quando nós nos dispomos. Quando nós não entendemos essa verdade, como constitui-se a obra de Cristo no coração do homem, é que nós colocamos os pés pelas mãos e sabotamos os projetos que Ele tem dentro de nós. Deus diz: fala, Elias,
Mas o fato de Elias profetizar não era o propósito pelo qual Elias nasceu. Deus tinha muito mais coisas para fazer na vida dele do que só uma mensagem. Porque eu e você não somos só uma mensagem, nós somos pequenos cristos. Ele disse que nós faremos obras maiores do que ele fez. Você crê nisso? Então você não é só o seu dom, você não é só o que você recebeu de Deus, você não é só uma profecia, uma pregação, ou um bom cantor, você não é só um bom evangelista, você não é só um bom músico. E talvez esse seja o problema de muitas pessoas, porque quando encontram Jesus, encontram os seus dons, acham e assimilam-se aos seus próprios dons, ou seja, eu sou o que eu faço. E se eu sou o que eu faço, quando eu deixo de fazer, eu deixo de ir ser. Então Deus diz: olha, você vai ser usado, Elias, mas eu te mando para um esconderijo agora, para um lugar que ninguém vai te ver, ninguém vai te ouvir, não vai ter ninguém para você falar, só vai ter eu e você. E eu acho que esse é o primeiro passo de alguém que precisa entender como funcionam os planos de Deus. O primeiro passo que Deus usa nas nossas vidas é nos plantar. Fala para quem está do seu lado: Deus está te plantando. Deus usa lugares, Deus usa pessoas difíceis, lugares difíceis, usa períodos de vida tensos na nossa vida para plantar a gente. No momento mais difícil, Deus coloca a gente escondido para que ninguém ouça a nossa voz, ouça os nossos gritos. É nesse momento de vida que as pessoas dizem: ah, ninguém liga para mim, ninguém fala comigo, ninguém se importa comigo, ninguém está nem aí para mim. Eu fui lá, eu estou lá toda semana, eu ligo para as pessoas, eu ajudo as pessoas, Deus até me usa, mas agora que eu estou precisando, ninguém liga para mim. E você, como homem almático, como uma mulher almática, pode interpretar isso como abandono, mas eu quero dizer para a sua vida que nunca será abandono, será treinamento de Deus para a sua vida. Deus treina a gente no silêncio. Eu vou perguntar e talvez você não precise, você não precisa me responder. Quantas vezes você dobrou seu joelho e orou dizendo: Deus, fala comigo, e nada aconteceu? Você dobrou seu joelho, você estava precisando, era uma decisão difícil que você tinha que tomar, e você disse: Deus, pelo amor de Deus, fala comigo, e nada aconteceu. Sua alma devia gritar dentro de você assim: Deus te esqueceu, Deus não está nem aí com você. Eu já passei por isso. A gente se sente abandonado, frustrado, sozinho, como uma semente que é plantada num lugar e é jogado terra por cima. Eu já ouvi essa expressão. Alguém um dia me disse: eu me sinto como se eu tivesse sido enterrado vivo. Você já se sentiu assim? Enterrado vivo. Ninguém fala, sua voz não ecoa, ninguém te liga, ninguém fala com você, ninguém se preocupa com você. Logo após você está vivendo um bom período em Deus, e é sempre assim, porque a Bíblia diz que nós somos transformados à imagem de Cristo de glória em glória. O que Deus está dizendo? Quando a glória daquela fase está passando, eu vou te plantar para você viver uma glória num nível novo. Deus não tem uma glória circular, Deus não tem uma glória em looping. Ele não vai te fazer de glória hoje, amanhã vai fazer uma glória, a mesma glória, e depois de amanhã a mesma glória, e depois da manhã a mesma glória. Não, Ele vai viver um período na sua vida, e nesse período as coisas vão acabar amortecendo, e Deus vai te plantar de novo para um outro momento você viver um período de glória. De glória em glória nós vamos sendo transformados, porque o nosso caráter vai sendo formado, tanto na glória quanto na falta de glória, tanto no momento bom quanto no momento ruim.
Tiago capítulo 1 verso 2 diz assim: meus irmãos, considerem por motivo de grande alegria o fato de passarem por provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Que ele está dizendo: fiquem felizes quando vocês estiverem sendo silenciados, quando Deus não estiver falando nada, fique feliz. Quando nada estiver acontecendo, quando o vento não soprar para lugar nenhum, fiquem felizes, porque nesse lugar existe uma semente da sua vida sendo plantada. Aparentemente, como nós lemos em Marcos capítulo 4, parece que nada está acontecendo, mas alguma coisa está acontecendo. O silêncio pode ser interpretado como abandono de Deus, mas na verdade é o treinamento de Deus. Uns dias atrás, um tempo atrás, a gente ouviu que quando eu ouvi num podcast que na hora da prova o professor não fala nada. E talvez seja exatamente isso que nós precisamos entender. Nenhuma promessa na nossa vida acontece da noite para o dia. As coisas não são rápidas, não são instantâneas. Existe um processo, e ainda que Deus diga para você, eu vou te contar um outro segredo: entre a palavra que você recebeu e o tempo de se mover na palavra, existe um período. Tem muitas pessoas que são afoitas em viver as promessas. Tem muita gente que ouviu de Deus hoje, está praticando hoje. Se o Senhor falou, eu tenho que fazer agora. E existe um time entre o que você ouviu e o que você precisa fazer. Deus sempre vai te chamar e falar: olha, eu vou mudar a sua vida e vou mudar a sua história. E Ele vai dizer: antes disso acontecer, eu vou organizar a sua casa. Então a gente recebe aquela palavra: olha, eu vou mudar. Então eu começo a agir como uma vida transformada, sem prestar atenção que existem outras coisas que precisam ser consertadas antes. A gente precisa se lembrar que Deus não é um Deus de desordem. Esse texto é um texto clássico na minha cabeça quando diz relação ao processo de Deus, porque quando a gente olha para a história de Elias, a grande marca de Elias não está quando ele viveu sustentado por corvos. Ninguém se lembra de Elias sendo sustentado por corvos. A gente lembra de Elias quando o fogo de Deus caiu e queimou o sacrifício. A marca do profeta é quando o fogo de Deus vem do céu e queima o holocausto, e depois 450 profetas são mortos, porque Israel gritou: só o Senhor é Deus. Naquele momento da história, a voz de Elias ecoava mais do que todo Israel. A voz de Elias era mais respeitada do que todo o rei de Israel. E a gente se lembra dessa marca. O problema é que muitas vezes a gente olha para Elias sem se esquecer quais foram os processos que levaram Elias a ter uma voz que fazia fogo do céu cair. E o processo é esse: quando ele achou que tinha uma palavra profética, Deus plantou ele num lugar onde não tinha ninguém para ele falar uma palavra profética. Muitas vezes nós receberemos uma palavra e seremos silenciados pela própria palavra que nós carregamos. Ela vai mandar a gente calar a boca e ficar escondido. A arma mais poderosa que você pode ter na sua vida é uma palavra de Deus. Porque se nada der certo e você andar nessa palavra, ela vai fazer tudo dar certo dentro da sua vida. Se nada der certo e você viver na palavra que você recebeu, tudo vai dar certo no momento certo. Porque aquele que começou é fiel para cumprir tudo aquilo que prometeu. Quando nós não entendemos que muitas vezes nós seremos plantados, e é interessante que quando nós olhamos para a palavra, para as parábolas de Jesus, ele diz em João 15: eu sou a videira e vós sois os ramos. Ele já nos compara como uma planta que precisa ser enxertada, uma planta que precisa ser cultivada. Agora pega uma semente e pensa no processo de uma semente. Uma semente de uva é plantada no meio de esterco, em lugares indesejáveis, fedorentos,
para que depois desse processo difícil e tenso na sua vida, ele brote. Talvez o que você está vivendo você não está entendendo, mas quem cuida de você está preparando você para o melhor da sua vida. Só que a gente não entende isso, porque ser plantado dói, ser plantado é incômodo, ser plantado é frustrante, porque você quer fazer, mas você não é ouvido para tal. Você já passou por aquele momento da sua vida que você fala a mesma coisa para uma pessoa a vida inteira, depois vem uma pessoa de fora que nunca te viu na vida falar a mesma coisa, a pessoa falou: uau, fulano falou isso, isso, isso comigo. Você fala: cara, mas é a mesma coisa que eu estou falando com você, ó. Aí a gente tem o costume de dizer: as pessoas não honram a gente. Não é isso. Muitas vezes é você que não está no momento de falar o que você está falando. Deus precisa plantar você. E nesse momento que você está plantado, ninguém vai te ouvir. Preste atenção no que eu estou dizendo. Tem muita gente que aceita Jesus no domingo à noite e sai pregando na segunda de manhã e ninguém acredita nele. As pessoas olham e dizem assim: mas esse cara não é aquele fulaninho que estava no boteco semana passada? E a verdade mais poderosa do universo não tem valor na boca de pessoas que não foram passadas pelo processo de maturação. Está entendendo? Deus quer plantar você aqui hoje, em nome de Jesus, para no momento certo, quando você abrir a sua boca, pessoas possam encontrar o Jesus que está queimando no seu coração, através da voz que você está abrindo a sua boca para falar. Esse é o problema, que nós somos plantados, mas não gostamos de estarmos plantados. E Deus não só planta, Deus esconde. Deus não só planta a gente, Deus esconde a gente. E talvez esse seja um problema também a ser enfrentado, porque Deus não só planta em lugares indesejados, em momentos indesejados, com pessoas indesejadas, em um clima terrível, Deus ainda esconde para ninguém te achar. Por 3 anos, 2 anos e pouco, depois ele foi para Sarepta para viver e cumprir milagres que Deus tinha ordenado ele. Por mais de 1 ano aproximadamente ele ficou escondido, sem falar com seu ninguém. Escondido para não ser achado. Agora interessante, porque a palavra querido significa ser cortado, ser moldado. Por 1 ano inteiro ele ficou sendo cortado no tamanho certo para sair dali e viver algo sobrenatural na vida dele. Tem muitas vezes na nossa caminhada que nós vamos ser escondidos, e a nossa alma vai gritar: Deus se esqueceu de mim, Ele prometeu, mas nada está acontecendo. O que você não entende, que muitas vezes eu também não entendo, é que quando Deus libera uma palavra, Ele vai nos recolher para nos colocar do tamanho certo para viver aquela palavra. Se Deus cumprir uma promessa no coração de um homem amargurado, sabe o que acontece? Ele vai chegar para todo mundo que ele guarda mágoa e vai querer esfregar a promessa de Deus na cara dessa pessoa, e vai pegar a glória que é de Deus e vai assumir a glória para si. Se Deus liberar um milagre para um homem sem caráter, ele vai pegar a bênção de Deus e transvestir ela em maldição. Vai pegar algo que veio do céu e vai profanar. Então Deus, quando dá uma promessa, Ele está dando o final do caminho, Ele não está dando o meio do caminho. No meio do caminho nós vamos passar pelo processo de entrar do tamanho certo. Deixa eu tentar te ajudar. Estão entendendo o que eu estou dizendo? Pergunta para quem está do seu lado: você está pronto para receber tudo que você pediu para Deus? Você está pronto para receber? Está pronto para receber? Quem está pronto para receber? Aleluia! Se você está pronto para receber e Deus está pronto para te dar, por que você ainda não está vivendo?
Olha para mim, olha para mim. Vou perguntar de novo. Se você está pronto para receber, e a Bíblia diz que Deus está pronto para te dar, porque você não está vivendo ainda? A questão não está no que Deus disse, porque se você estivesse pronto para viver, Ele já tinha liberado. Quando Deus diz, Deus vai produzir um querite na sua vida, para te colocar do tamanho da promessa que Ele tem preparado para você. Vou te ajudar. Isso dói demais da conta. Sabe por quê? Só vale a pena permanecer, porque se eu creio na promessa e caminho para ela, é melhor estar nesse lugar do que qualquer outro lugar. Mas dói demais da conta. Dói ou não dói? Só que Deus não se furta dos nossos esconderijos. Deus sempre vai esconder quem tem potencial, quem Ele acredita. Deus não está te abandonando, Deus não está se esquecendo de você, Deus não se esqueceu do que Ele te disse. Ele só está colocando você do tamanho certo. Davi recebeu uma promessa: você vai ser rei. E só de perseguição de Saul contra ele foram 10 anos. Abraão recebeu uma promessa e foram 25 anos. José, só de cadeia, foram 13. Elias, de uma palavra ao Carmelo, onde o fogo desceu, 3 anos e meio, escondido. Deus está cortando o nosso coração crenças que prendem a nossa vida. Permita Deus quebrar crenças dentro de você, coisas que você está carregando porque você aprendeu do seu pai e da sua mãe, coisas que você anda falando, mágoas que você anda carregando. Permita Deus cortar isso de dentro de você, porque no lugar de uma promessa não existe lugar para orgulho, no lugar de uma promessa não existe lugar para uma mágoa, no lugar de uma promessa não existe lugar para escassez, para falta de merecimento. Não existe. Porque a gente sabe que nós estamos vivendo coisas e promessas na nossa vida, não é porque a gente é bom, é porque nós temos Deus na nossa vida, guiando a nossa vida e indo à nossa frente. É por isso que você prospera e por isso que você avança em todas as áreas da sua vida. Não é porque você é bom, é porque você tem um Deus que vai na sua frente abrindo o caminho para você passar. Mas num coração orgulhoso, prepotente, Deus não pode fazer isso. Então eu quero dizer para você que entre uma promessa e a concretização dessa promessa, você pode ser que seja escondido. E talvez você está aqui hoje sendo escondido por Deus, e Deus está dando martelada na sua cabeça todos os dias, e você está dizendo: Deus, o Senhor prometeu, e parece que nada está fluindo para esse lado, e não está mesmo. O Senhor disse que ia mudar meu casamento, e parece que meu marido está ficando pior. É isso mesmo, está ficando pior mesmo. Não é por causa dele, é para tratar você. O Senhor prometeu que ia me prosperar. Irmão, quando Deus fala que vai prosperar alguém, é a coisa mais linda do mundo de ver. Porque o cara, da mesma proporção que ele recebe a promessa, no mesmo tempo Deus coloca ele num lugar de dependência. Ele está aqui, irmão, e de uma noite para o dia o trem vai pro chão. Quem já pediu Deus prosperidade aqui? Não levanta a mão, não. Mas você sabe. Sabe ou não sabe? Que Deus bota você na boca no pó. Porque prosperidade de Deus está relacionada à dependência de Deus. Porque não é pela força do nosso braço, mas pela poderosa mão do Senhor. Então Ele diz: eu vou te ensinar a depender de mim. Porque quando eu te colocar lá em cima, você vai se lembrar que a sua dependência, a prosperidade que eu derramei, é minha e foi eu que te dei. Fora isso, quando você chegar lá em cima, você vai bater no peito e dizer: foi eu. E Deus diz: então eu vou te ensinar antes de te dar, para quando você chegar lá, você está pronto para receber. Querite significa ser cortado, ser tratado, ser colocado do tamanho da promessa. E talvez aqui hoje à noite você pode estar nesse lugar sendo escondido por Deus. E eu quero profetizar sobre a sua vida que Ele está usando da espada que a palavra diz, a espada de 2 gumes, para cortar você essa noite, para que você esteja pronto para receber. Eu sei que vai doer, porque dói.
mas permita ser cortado para ser colocado o tamanho da tua promessa. Quanto mais você for frustrado na sua alma, no sentido de permitir que Deus te corte, mais próximo das promessas você está de viver. Amém? Amém? Quanto mais difícil estiver, mais perto de melhorar está. Amém? Eu quero te dizer que quando nós estamos no processo de vivermos uma promessa, Deus vai nos plantar, Deus vai nos esconder e Deus vai nos testar. E a primeira coisa que vai ser testada é a promessa mesmo que nós carregamos. A direção e a promessa que nós carregamos. Deus disse para Elias: Elias, você vai sair desse lugar que você profetizou e vai para um riacho que eu vou te mandar. Lá não tem o que de comer e o que de beber. O de beber é um riozinho. O de comer eu vou mandar corvos te sustentarem. Você vai ter que ir, Elias, porque é lá que eu vou tratar você. Um lugar de dependência. Um lugar onde é só você e Deus. Aonde eu vou tratar a promessa que eu te fiz. Interessante, não é só a loucura dos corvos levarem pão e carne para ele todos os dias. A Bíblia diz em 1 Reis 17, versículo 7, que o riacho que Deus mandou ele ir, secou. Deus manda ele ir para um lugar, e o lugar que Deus mandou ele ir seca. Deus deu a direção, ele foi na direção, e nem a direção está funcionando, porque o rio secou. E ele ficou, a Bíblia diz que ele ficou até que o rio secasse. Até que o ribeiro de Querite secasse, Elias ficou naquele lugar. Mas deixa eu te perguntar, um rio seca da noite para o dia? O rio seca da noite para o dia? Elias estava sentado na beira do ribeiro, sozinho, recebendo da provisão divina dia e noite, de manhã e à tarde, mas ele estava vendo o rio secar. Talvez na sua mente ele podia estar dizendo: Deus, eu estou aqui, eu estou obedecendo, mas o negócio não está ficando bonito para mim não. O ribeiro está secando, a água está secando, como é que eu vou beber? Será, Deus, que não é melhor eu sair daqui e ir lá para o Rio Jordão? Não, lá no Jordão tem muita água. E Deus diz: fica onde eu te mandei ficar. Deus, os corvos, lá na beirada do rio pode ter outros animais, o Senhor pode me dar a condição de eu mesmo matar um animal e comer. Eu quero você onde os corvos te alimentam, e eu quero que você veja o rio secando, para você entender que quem faz e quem te provê sou eu. Ele via todos os dias a água do rio secando, todos os dias ele tinha que esperar os corvos chegarem com alimento para ele comer. Já parou para pensar quantas guerras na mente dele ele enfrentou para sair daquele lugar que ele estava? Quantas vezes ele não se questionou: será que eu não estou ficando doido? Será que é Deus mesmo que está falando comigo? Eu estou vendo tudo dando errado. A gente no menor risco de não dar certo. Hoje a nossa geração, no menor risco de não dar certo, a gente sai metralhando para lá pessoas, líderes, os nossos pais, e a gente culpa até Deus que a nossa vida não deu certo. Já parou para pensar nisso? Que no menor risco de não dar certo, a gente sai culpando as pessoas. No menor risco de não dar certo, a gente culpa o diabo. Quando as coisas começam a piorar um pouquinho na nossa vida, o diabo está furioso. Não é assim que a gente fala? Mas eu quero te lembrar que o mesmo Deus que te ama é o mesmo Deus que te põe à prova. E a prova serve para você ser aprovado. Eu lamento te dizer, mas eu quero te falar isso como profeta de Deus. Era para você estar lá na frente há muito tempo,
Mas muitos de nós fomos reprovados nas provas que Deus fez nas nossas vidas. Porque é o menor risco de perdermos o nosso conforto, nós desistimos de cumprir a direção de Deus na nossa vida. No menor risco de perdermos o nosso conforto, nós abrimos mão da direção que Deus nos deu. Deus sabia que o ribeiro estava secando e Elias estava vendo. Deus sabia dos conflitos do coração de Elias e Deus estava vendo o quanto que ele permaneceria fiel à palavra que ele mesmo tinha dado para Elias. Muitas vezes as coisas vão piorar para testar a promessa que nós carregamos. Não é o diabo, é Deus testando se você está pronto para viver as promessas dele. É Deus testando você, para dizer para você: olha, você precisa entender que sou eu que faço, sou eu que produzo, sou eu que estou na sua frente, sou eu que estou mandando, sou eu que faço acontecer na sua vida. Fala para quem está do seu lado: Deus vai te empurrar para um próximo nível hoje, em nome de Jesus. A nossa promessa será testada e as nossas emoções também. É como eu disse, as coisas começam a piorar. E é interessante que existe uma coisa chamada Síndrome de Estocolmo. Vocês já ouviram falar disso? Síndrome de Estocolmo. Há muitos anos atrás, fez um sequestro em Estocolmo. E os reféns ficaram tanto tempo com os sequestradores, que os reféns começaram a gostar dos sequestradores. Se você vê aquela série La Casa de Papel, você já... Vou nem perguntar para vocês não passar vergonha, né? Tem crente aí de misericórdia, mas vamos lá. Se você assistir aquela série La Casa de Papel, você vai ver que a retratação dos reféns e a relação dos reféns com os sequestradores, alguns deles geram esse transtorno de Estocolmo. É gostar de estar num lugar aonde você é oprimido. É aprender a gostar de lugares horríveis. É se adaptar a lugares desfavoráveis. A gente costuma dizer que a prova de Deus é os desertos da vida. E tem muita gente que aprendeu a gostar desses lugares. Tem muita gente que aprendeu a viver e a conviver nos lugares de deserto na vida. Há um tempo atrás eu disse isso porque isso me marcou. Não chame de destino aquilo que é só passagem na sua vida. Você pode olhar para a pessoa que está do seu lado e dizer para ele: o tempo difícil vai passar. Os tempos difíceis vão passar. Os bons também vão passar. Os bons também vai passar. Fala, tudo vai passar, irmão. Só a palavra de Deus que vai permanecer. Tudo vai passar. Mas às vezes a gente acha que porque a gente está no deserto, está difícil, as nossas emoções estão borbulhando, as coisas não estão acontecendo, é muito melhor a gente desistir. E Deus está dizendo: fica firme e trate com as suas emoções. Fica firme, cara. Confia em mim, não deixa a sua alma te governar, não deixa a sua alma gritar mais alto do que a minha direção na sua vida. Não seja governada pelo seu coração, governe ele. Quando a sua alma gritar, diga para a sua alma: quem me governa é o meu espírito está ligado com o Senhor. Eu estou caminhando pelo espírito e não pela minha alma. Eu não ando por aquilo que eu vejo, eu ando pelo aquilo que eu creio. A nossa alma vai ser testada. As nossas emoções vão ser traduzidas e vão ser colocadas na nossa frente, se a gente está pronto ou não. A Bíblia diz que ele está no lugar chamado Querite. A Bíblia diz que quando o ribeiro seca, Deus diz para ele: sai daqui e vai para Sarepta. E lá vai ter uma viúva para te sustentar. Pior do que viver sendo alimentado por corvos é ser sustentado por uma mulher. Aí é duro. Aí é mais difícil um pouquinho ainda, não é verdade? Você que é homem sabe o que eu estou dizendo. Aí é duro.
Confiar em Deus. Deus manda bicho trazer comida. Agora deixar a mulher fazer, aí o negócio pega para o nosso lado. Vai contra a nossa essência de vida, que o homem nasceu para ser provedor. Então a coisa dói no coração. Mas é interessante que ele vive num lugar de dependência. E num lugar de dependência ele vê Deus agindo na vida dele. Ele é afetado o tempo inteiro pela sua alma gritando para ele sair dali. Mas ali naquele lugar Deus trata com ele. Quando ele sai daquele lugar, ele vai tratar a viúva. Porque a viúva sustenta ele, mas quem sustenta a viúva é Deus. Porque a Bíblia diz que se Deus manda ele falar para a viúva: traz o pão para eu comer primeiro. Porque se eu comer não vai faltar nada na sua vida. A Bíblia diz que até quando choveu, nada faltou para aquela mulher. Mas um homem que não é tratado nas suas emoções, uma mulher que não é tratada nas suas emoções, não é aprovado nas suas emoções, não está pronto para liberar abundância em lugar nenhum. Porque toda pessoa imatura na sua alma, ela se torna uma pessoa mesquinha. E pessoas mesquinhas não vivem as promessas de Deus. Pessoas imaturas na sua alma. Gálatas capítulo 4 diz que nós somos herdeiros de uma promessa, mas até que a gente esteja maduro, essas promessas ficam na mão de administradores, esperando a gente amadurecer para ela ser liberada na nossa vida. Só existe promessas, só existe conquistas para quem amadureceu na sua alma. Então todo deserto não é ruim, todo deserto é bom. Porque depois do deserto existe a promessa concluída na nossa vida. Eu quero dizer para você que está num deserto: o seu deserto vai acabar, mas não deixe o deserto acabar e você ter que voltar para lá para aprender de novo. Você já viu pessoas que elas entram num relacionamento, aí o relacionamento não dá certo, aí elas voltam num outro relacionamento, o relacionamento não dá certo, aí ela sai daquele relacionamento, entra num outro relacionamento, e o relacionamento não dá certo, e a vida dela vai vivendo de problemas em relacionamento e de problemas em relacionamento. Vocês conhecem gente assim? Sim ou não? Problemas recorrentes. A pessoa começa a trabalhar, a empreender, aí a coisa começa a dar certo, aí daqui a pouco dá errado, aí daqui a pouco começa a dar certo de novo, e depois dá errado de novo, depois dá certo de novo, depois dá errado de novo. A vida dela é um looping, vivendo os mesmos problemas recorrentemente. Sabe o que é isso? Pessoas reprovadas nas provas de Deus. Pessoas que não permitiram Deus tratar e colocar do tamanho certo. Porque o interesse de Deus é te colocar nesse lugar e te fazer governar no lugar que Ele te estabeleceu. A proposta de Deus para você é: quando eu te levantar, nunca mais você vai ter que... É daqui? Está entendendo o que eu estou dizendo? Só que as nossas emoções podem dizer para a gente que enquanto a gente está sendo testado, nós estamos sendo abandonados. Que enquanto a gente está sendo plantado, Deus esqueceu da gente. E quando nós alimentamos essas verdades dentro da gente, pior fica. Porque a gente tem o poder de sabotar o processo e ser reprovado na prova de Deus. A minha oração aqui hoje é para que Deus escancare as provas que Ele está fazendo na sua vida. Deixa eu te dizer uma coisa: todo mundo aqui está sendo provado em alguma área da sua vida, sim ou não? Todo mundo está sendo provado, uns na sua vida financeira, outros no seu casamento, outros na sua família, outros no seu trabalho. Todo mundo está sendo provado. Só que a gente está pegando as nossas provas e dizendo: é o diabo. Não, cara, é Deus. Seja aprovado para viver coisas maiores na sua vida. Meu chamado em Deus aqui nessa noite é tirar você daqui e colocar você num lugar mais alto em Deus para viver coisas maiores. Eu quero profetizar que seus problemas de hoje não vão ser os seus problemas amanhã, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Porque não é que seus problemas você vai ser o bambambana, não. É que você foi aprovado, e quando você foi aprovado, você não volta para repetir a série. Você foi aprovado, é dali para cima. Agora permita Deus te jogar no chão se for necessário. Permita Deus te usar, como aqui a Bíblia fala no profeta Jeremias:
ser um vaso na mão do oleiro. Permita Deus te amassar se for necessário, quebrar e fazer de novo. Mas entenda que se Ele fizer isso, é para o seu bem acontecer na sua vida. Agora a gente fica resistindo Deus. A gente fica resistindo Deus. A gente fica dizendo: Deus, isso está doendo. Deus, não é para mim. Deus, eu não consigo. Deus, isso. Deus, aquilo. Deus, isso. Tudo bem. Eu estou esperando você entender que sou eu fazendo. Estou esperando você aceitar o meu processo. Eu estou esperando você parar de reclamar e permitir eu trabalhar na sua vida. Eu estou esperando você quebrar o seu orgulho, a sua prepotência, para que eu faça alguma coisa na sua vida de novo. O sobrenatural, Elias saiu de Querite, foi para Sarepta, e de Sarepta ele foi para o Monte Carmelo, onde o fogo de Deus caiu. Às vezes a gente pensa, porque a gente tem uma promessa, o fogo de Deus vai cair para fazer acontecer. Deixa eu te dizer uma coisa: o fogo de Deus não cai por causa de uma promessa. O fogo de Deus cai por causa da sua obediência, em permitir Deus trabalhar na sua vida. Elias não era um profeta, Elias era um homem obediente e temente ao Senhor. Um homem que foi testado e aprovado. O céu só responde a homens aprovados. Homens provados e aprovados. Por isso, cada promessa de Deus, cada palavra de Deus na sua vida, você vai passar por um teste para saber se você está pronto para isso. A minha oração é que o Espírito Santo possa conduzir você nessa noite para ser aprovado nas promessas de Deus para a sua vida. Para você ser aprovado, para você olhar para trás e dizer: cara, foi Deus mesmo que fez na minha vida. Mas rapaz, se eu te contar a minha história, o que eu tive que passar, se eu te pudesse hoje contar a minha história nesses anos, você ia chorar junto comigo aqui. Porque muitas vezes a gente teve que permitir Deus quebrar o vaso para fazer de novo. E talvez você está aqui hoje e não está deixando Deus tocar em lugares que dói dentro de você. Você crê na promessa, você quer a promessa, você acha que está caminhando para a promessa, mas você não permite Deus te plantar, você não permite Deus te esconder, você não permite Deus testar você. Quando Ele te testa, você reprova, e você diz: eu quero, Deus já falou pela boca do fulano, pela boca do ciclano. Eu quero ver quando Deus vai falar para você, e Ele vai cumprir aquilo que Ele prometeu. Se a Bíblia diz que Ele é fiel e justo para cumprir, a minha pergunta essa noite é: por que você não está vivendo? E essa pergunta tem que gerar em nós uma indignação santa, aquela coisa assim: cara, se Ele prometeu e Ele não me abandonou e Ele continua prometendo, por que não está acontecendo? O problema é comigo, o problema só pode ser eu. O que eu estou fazendo de errado? Aí o Espírito Santo fala: cabeção, entendeu, né? Agora vem cá, deixa eu te cortar aqui um bocado, deixa eu te lapidar, para você estar pronto para viver o que eu tenho para você. A minha oração para você hoje é essa: que o Espírito Santo possa derramar luz no seu entendimento. Porque se você sabe que Deus pode te provar, e talvez você está aqui hoje e você nem sabia que Deus podia te provar. Você acredita que provação é tentação, e provação e tentação são duas coisas completamente diferentes. Aí você acha que não, Deus está me provando aqui, não sei, no negócio de prova de Deus é essa. Talvez você nem saiba, mas eu quero te dar uma boa notícia: Deus prova e nos aprova para vivermos coisas sobrenaturais. E talvez você está aqui hoje passando por provações, e eu quero orar por você para que Deus possa te fortalecer, mas para que o Espírito Santo abra os seus olhos, para que você esteja aprovado para viver todas as promessas de Deus na sua vida. Você crê nisso? Eu queria te convidar a ficar de pé.